Sport Center pra gente. Boa noite, Marcela, Zupac, fãs de esporte. Acho que falando de jogo do Inter e São Paulo, Flamengo e Grêmio, 2 resultados esperados, né? Nada que fuja da normalidade. O Flamengo, mesmo com os desfalques, tem uma quantidade e uma qualidade maior que o Grêmio. O Grêmio vai sofrer com esse retorno, é normal. Continua nas outras competições, tem que fazer jogo atrasado da Copa do Brasil ainda. Vai ser uma Copa América complicada para todos, né? Óbvio que alguns times, como o Flamengo, por mais que tenham desfalques para seleções, eles têm um grupo mais qualificado. Saiu o Everton, entrou o Bruno Henrique, né? Então, aí dá para ver ter uma noção do grupo do Flamengo. O Inter e São Paulo, jogo muito equilibrado. O São Paulo consegue um empate, que a gente está comentando, não é ruim para ele, não é ruim para o Inter também pelas circunstâncias. Mas eu tô com receio, para não dizer medo, desse período de Copa América aí, que a gente vai ter muitos problemas, principalmente de lesão, e times com muitos desfalques, e aí o nível cai, a qualidade do campeonato cai, e isso é uma pena. Vamos começar falando de Flamengo e Grêmio, Zupa. Eu queria que você fizesse uma análise de todas as trocas que o Tite foi obrigado a fazer. Então, o Léo Pereira na lateral, o que é que você achou? Inclusive, eu acho que ele sentiu muito, principalmente no começo da partida. Sofreu ali. Mas o Grêmio acabou errando nas finalizações, mas assustou. Inclusive, os torcedores sentiram melhor ali. o jogo. E o Tite, inclusive, até discutiu logo no comecinho com um torcedor que estava ali, já cornetando ele no começo. Ele falou, calma, cara, é o começo do jogo. Mas foi o começo, o momento em que o Flamengo sofreu mais. E o Léo Ortiz de volante, né? Junto com o Igor Jesus, né? O que impactou muito na saída de bola do Flamengo. Então foi um jogo em que o Tite teve que remendar o Flamengo, mesmo com o elenco farto, né, como o Praz bem citou. Mas eu dizia que foi uma vitória muito importante, não só porque ela devolve o Flamengo à liderança, mas pela maneira que ela aconteceu. Porque o Grêmio não fez um jogo ruim no Maracanã. O Grêmio, como você falou, teve bons momentos no jogo, especialmente no primeiro tempo. O Grêmio teve mais posse de bola o jogo inteiro que o Flamengo, foi mais perigoso até o Luiz Araújo encontrar o golaço que encontrou para fazer 1-0. E o Tite foi muito inteligente na segunda troca, na lesão do Igor Jesus, porque essa troca, mudou a cara do jogo, né? Porque um técnico de futebol define a sua estratégia pensando naquilo que ele acha que o jogo vai ser. Mas o jogo de futebol não respeita o que eu acho, o que você acha, o que o técnico acha. Ele se apresenta da maneira que ele se apresenta. E uma série de fatos acontecem e obriga todos os envolvidos, treinadores e jogadores, a entender o jogo e tomar as decisões de acordo com aquilo que a partida está se mostrando. E o que a partida estava mostrando? Um Grêmio melhor do que o Flamengo, um Grêmio com mais posse e atacando mais do que o Flamengo, em consequência disso, oferecendo mais espaço nas costas dos seus laterais, porque o Grêmio subia muito pela direita em cima do Léo Pereira e com o Reinaldo pela esquerda. Quando o Tite perde o Igor Jesus, e na transmissão do Premier, a equipe de reportagem até chegou a falar, olha, o Vitor Hugo está perto de entrar, está em aquecimento. Mas aí o Tite, acho que olha melhor, pensa melhor e fala, olha, se o Grêmio está ocupando mais espaço no campo de ataque, me atacando mais, subindo com os seus laterais e deixando mais espaço, ele tem que entender o que o jogo pede. O jogo pede transição, o jogo pede velocidade nas costas dos laterais. E aí ele põe o Luiz Araújo. E o Flamengo passa a ter esse espaço para correr. Luiz Araújo, né? E o primeiro gol do Flamengo sai nas costas do Reinaldo, com o avanço do Luiz Araújo. E o segundo gol do Flamengo sai também em transição, numa linda jogada do Lohan, do Pedro e do próprio Luiz Araújo. Então, o Tite e a sua comissão, na hora das trocas, acabaram entendendo o que o jogo pedia. É claro que é triste falar isso, porque ninguém torce para ninguém se machucar e o Igor virou o tornozelo, espero que não seja nada grave. Mas essa mudança, a troca do Igor Jesus pelo Luiz Araújo, taticamente colocou o Flamengo em condições de vencer o jogo. Então foi um jogo de alternativas bem interessantes, taticamente falando, e o Flamengo soube fazer a leitura e venceu com muito merecimento. Ô Praz, você acha que pode ser o caminho desse Flamengo, exatamente esse time que o Tite colocou em campo? E a gente ainda pode pensar se o Everton Cebolinha realmente se machucou, muscular, e aí passa mais um tempo fora, se o Igor Jesus se machucou, sei lá, um ligamento, tomara que não, mas vai que seja uma coisa mais grave e ele fique fora. Dá pra gente imaginar uma Copa América inteira com esse time que a gente viu? Com o Bruno Henrique como titular. Só o Gabigol que não, né? Tem o Alan para voltar, né? E o Ayrton Lucas, né? Os dois. Assim,
É difícil falar, porque, como o Zupa falou, cada jogo ele pede uma situação. Às vezes tu imagina uma coisa e dentro do jogo as coisas acontecem diferente, ou pela estratégia do time adversário, ou até mesmo por uma atuação técnica de algum jogador teu que está perdendo um duelo e está com uma situação fragilizada, tu tem que fazer alguma mexida. Mas, assim, o Tite, nessa partida, principalmente, tanto na preparação como durante a partida, ele não pôde, vamos dizer, fazer necessariamente o que ele queria. Ele tem que fazer de acordo com as situações. Por exemplo, o lateral esquerdo ele não tinha, né? Um está na seleção, o outro está machucado. Volante, teve que botar o Léo Ortiz de volante. Então, essas são situações que, com certeza, se ele tivesse à disposição, ele não faria. Então, ele fez por circunstâncias. Ele foi obrigado a fazer, não por ideia dele. E durante o jogo, mais uma vez, né? Com a lesão dos dois jogadores, ele teve que fazer substituições que não estavam no script. E aí, concordo com o Zupa, as substituições acabaram principalmente a troca do menino que torceu o tornozelo, do Igor Jesus, acabou ajudando na formatação do time. Mas, Marcela, é muito difícil. Se a gente, Deus queira que não se confirme as lesões, né, que sejam só situações leves, é muito difícil conseguir montar um time, ainda mais no Campeonato Brasileiro. Tem alguns campeonatos que tu tem um respiro, no Campeonato Brasileiro tu não tem respiro. Então, vai ser muito complicado. E a minha preocupação é com os times que não têm o poderio que o Flamengo tem, né? Porque o Tite vai conseguir se virar, vai, óbvio, ter que fazer improvisações, o time vai ter, de repente, uma queda, mas a gente tem outras equipes que não tem esse poderio. A gente vai falar daqui a pouco. O Inter hoje sofreu demais. Demais. O Inter não conseguiu jogar. O Inter está sem centroavante. E perdeu o Alan Patrick ainda. Aí já perde um dos seus principais jogadores, o articulador, que não tem substituto. Então, assim, vai ser um período bem complicado, bem complicado. A gente, infelizmente, vai ter um campeonato brasileiro esvaziado, desvalorizado e bem abaixo do que a gente podia ter. E com os treinadores cobrados por isso, porque ninguém vai lembrar disso quando o time tiver 3, 4 derrotas, estiver perto de uma zona de rebaixamento. Ninguém vai estar, o dirigente, a opinião pública como um todo e o torcedor de arquibancada ou o digital, não vai falar, mas ele também tá, coitadinho do técnico, estava sem 4, 5, 6 jogadores. Eles vão ser cobrados, porque é o rendimento da equipe, né? Hoje, por exemplo, no primeiro tempo, com o desenho que o Tite montou, e acho que ele imaginava um jogo diferente do que o jogo que ele fez, né? Não acho que o Tite imaginava um jogo de transição, acho que ele queria ter um jogo um pouco mais de domínio, mas ele teve dificuldade no primeiro tempo, antes das lesões, para o Flamengo sair com a bola. Então, com o Léo Ortiz e com o Igor Jesus como os volantes, parecia mais um futebol dos anos 90, sabe? Que eram 2 volantes marcadores para 2 meias criadores, né? E o Flamengo não conseguia sair com a bola. A partir da segunda troca em especial, quando ele bota o Luiz Araújo no lugar do Igor Jesus, ele puxa o Gerson para segundo volante e o Araújo como ponta. E aí o Gerson começa a qualificar mais. Então, sem o De La Cruz, sem o Alan e com a lesão do Igor Jesus, o Tite teve que voltar para aquele Gerson que a gente se acostumou a ver em outros tempos, um Gerson segundo volante. E o Flamengo começou a construir um pouco melhor, ter pontas para puxar a velocidade e encontrou o caminho para vencer o jogo. Mas, repito, o Grêmio não fez um mau jogo. Como você falou, o Grêmio terminou mal jogadas, o Grêmio sentiu muito a falta do Diego Costa, porque em vários momentos em que o Grêmio conseguiu atacar o Flamengo, muito bem pelos lados do campo, o Diego é um cara, além de um finalizador bom, é um cara muito inteligente para fazer o preparo de costas, é um dos melhores, assim, em atividade no futebol brasileiro, um dos melhores jogadores para jogar de costas para o gol, preparar, e ainda é o Diego Costa. E com a lesão dele e com o JP Galvão como centroavante, o Grêmio perdeu demais esse tipo de jogada, né? Então o Grêmio terminou mal jogadas e depois do gol do Flamengo, do gol do Luiz Araújo, o Grêmio ficou muito mais exposto e muito mais também ansioso, desesperado para buscar o empate e acabou rendendo menos. Mas no geral não foi ruim a atuação do Grêmio no Maracanã, não. Deixa eu mostrar então como foi o começo da partida, quando o Everton Cebolinha, ele até tenta continuar jogando, mas ele não consegue. Então a gente coloca aí as 2 lesões. A gente ainda não tem informação. O Superchat está daqui a 2, 3 meses. Então, o Flamengo foi dominado, pelo contrário. O Grêmio vai começar logo com os 3 aqui, que já estão aqui. Fernando Lira Reis, RMP, e você que elogia ele em todas as lives, eu não poderia deixar de dizer. Luiz Araújo, KKK, Tite teve que fazer milagres sem 5 titulares da seleção. Verdade, ô Fernando, mas o mais engraçado, e aí a gente já vai começar a falar um pouco do jogo, é que o time que o Tite escolheu
e eu confesso, eu achei que era a melhor solução, não estava jogando bem. Não estava jogando bem mesmo, pelo contrário. O Grêmio, apesar de todos os percalços, apesar também dos seus desfalques, afinal de contas, o Grêmio não tinha o Soteldo nem o Vila Sante, dois jogadores importantíssimos no time do Renato, além do Diego Costa, que está machucado e só vai voltar a jogar daqui a 2, 3 meses. Então, o Flamengo foi dominado por esse Grêmio no início. Mas aí é o que eu digo, o divino às vezes intervém. O divino interveio e o Tite conseguiu reagir bem à intervenção do divino. Qual foi a intervenção do divino? Cebolinha, que nem estava tão mal, mas sentiu o músculo da perna e teve que ser substituído. Entrou o BH. Logo depois, Igor Jesus sofre uma torção de tornozelo numa disputa na entrada da área do Flamengo e também tem que ser substituído, sai aos prantos. Quem entra no lugar dele? Luiz Araújo. Aí sim foi o grande acerto do Tite. Porque quando ele fica sem o Igor Jesus, já estava com o Léo Ortiz improvisado. Não tinha nenhum volante, a não ser um garoto, Ryan Lucas, no elenco, no banco. Ele aí resolve, então, voltar ao esquema que ele tanto adora, que foi botar o Gerson de segundo volante e o Luiz Araújo na ponta. A grande diferença é que, dessa vez, o Luiz Araújo não entrou atarrachado na ponta direita. O Luiz Araújo entrou com fogo no rabo. Olha como jogou o Luiz Araújo. Eu que sou crítico ao Luiz Araújo, e não vou negar que já critiquei muito, não, porque acho que até então, tirando uma atuaçãozinha aqui, outra acolá, era um jogador bem mediano, vamos assim dizer. Mas hoje ele entrou como se fosse um puro sangue, um cavalo puro sangue. Entrou encapetado, meteu uma bola na trave, logo de cara, num passe do Bruno Henrique, justamente os dois jogadores que tinham entrado nos lugares dos contundidos, e um pouco depois, de fora da área, acertou um canudo espetacular e abriu o placar para o Flamengo, 1-0. Para melhorar, no segundo tempo, quando o Grêmio, sem outra alternativa, teve que se lançar ao ataque, começaram a surgir os espaços, e quando surgem espaços para esse time do Flamengo, é mortal. O Bruno Henrique, na minha opinião, sofreu um pênalti do Kahneman. Tudo bem, ele pode até ter feito uma queda teatral, mas para mim o Kahneman deixa a perna no meio do caminho para o Bruno Henrique tocar, mas o juiz foi no VAR e anulou, mas mesmo assim, depois de um outro contra-ataque, quase todos esses contra-ataques puxados pelo Lohan, hein? Jogou muito bem o Lohan. O Luiz Araújo foi 2-0 e praticamente liquidou o jogo. O Grêmio, no final, estava tentando desesperadamente, mas acabou fazendo só o gol de honra. E o Flamengo conseguiu 3 pontos importantíssimos. Importantíssimos. Agora, cuidado, tem muitas más notícias a caminho. Igor Jesus e Cebolinha certamente estão fora do jogo contra o Atlético Paranaense. Aí você pode dizer, não, mas eles estavam mal. Sim, mas se você perder esses dois, você não fica nem com o banco. Vai jogar o Bruno Henrique na ponta esquerda, com certeza, e o Tite vai manter o Gerson de volante e o Luiz Araújo na direita. Mas se machucar o Luiz Araújo, se machucar o Bruno Henrique, não tem nem banco. Então, olha a situação complicada que começou a se formar. Com um outro agravante. No final do jogo, o Gerson sofre uma torção no tornozelo também. Não foi tão grave, não foi tão forte como a do Igor Jesus, mas a gente percebe claramente que na disputa de bola, o pé direito dele fica por baixo do corpo do jogador do Grêmio e dá uma torcida, e ele já cai se contorcendo em dores e pede para ser substituído. O Tite até fez apelos para que ele ficasse um pouco mais, ele aguentou um pouco mais, mas depois não estava dando mesmo, e ele acabou saindo. Então, olha só o risco. O jogo contra o Atlético Paranaense vou dizer para vocês exatamente aqui, há quantos dias é? É no final de semana. Ou seja, o Flamengo terá até domingo apenas. Hoje é quinta-feira, o Flamengo vai ter sexta e sábado para tentar recuperar o Gerson. Repito, Cebolinha e Igor Jesus fora. Vai ter que tentar recuperar o Gerson. E o Léo Ortiz também, que eu achei no primeiro tempo apagadíssimo, mas que melhora no segundo tempo. Chega até a criar uma jogada legal com o Léo Pereira pela esquerda, e ele avançando para dentro da área do Grêmio, né? Os dois improvisados. Ele quase faz um gol de cabeça, mas nesse pique ele sente a panturrilha. E acaba substituído também. Então, olha o tamanho do problema que o Flamengo vai ter que enfrentar para montar um time para o Atlético Paranaense. Já está sem os 5, que todos nós sabemos,
Varela, Vinha, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Alan e Ayrton Lucas, não sei se terão condição de voltar. Tomara que tenham. Mas são dúvidas. Você tem ainda mais 2 desfalques, com certeza, que são Cebolinha e Igor Jesus. E você tem 2 dúvidas que saíram machucados, Gerson e Léo Ortiz. Situação complicadíssima, ainda mais para um jogo contra o Atlético Paranaense, que é um lugar onde o Flamengo historicamente tem problemas. Historicamente tem problemas. Até ganhou na Taça Libertadores do Dorival, né, com um gol de bicicleta do Pedro lá e tudo. Agora eu já não me lembro se isso aí foi Libertadores ou se foi a Copa do Brasil. Mas, enfim, é um jogo bastante complicado. O Atlético Paranaense do Tite, do Cuca, é um dos times que está lá entre os primeiros da tabela. Deixa eu ver até em que lugar ele está. Ele ganhou hoje, ganhou de virada. E está ali grudado. Olha, o Atlético Paranaense é, nesse momento, o 3º colocado, a 1 ponto só do Flamengo. Para vocês verem a importância que vai ter esse jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense e o número de problemas que o Flamengo vai ter. Então, sim, a vitória tem que ser muito comemorada, mas vem chumbo grosso, mais grosso ainda pela frente. Olha aqui o Marcelo Bastos. Lohan, muito bem. BH vacilou no pênalti. Era gol. Mas eu não acho que ele vacilou, não, cara. Eu acho que a perna do Kahneman bateu nele. Bateu nele. Entendeu? E ele acho que não tinha condição de se manter em pé para chutar aquela bola, não. Enfim. O BH está precisando de ritmo de jogo, gente. Vamos combinar? Talvez essa contusão do Cebolinha sirva para que o BH faça 3, 4 jogos seguidos e consiga encontrar o ritmo de jogo. BH não pode não voltar a ser aquele BH 2019, provavelmente não voltará. Mas ele é um jogador de extrema categoria, ele é um jogador de extrema técnica. Com o ritmo de jogo, ele certamente vai funcionar. E mais, nesse esquema que o Flamengo jogou hoje, no segundo tempo, e que provavelmente vai jogar na Liga Arena, que é um esquema de contra-ataque em velocidade, o BH cai muito bem. Às vezes até melhor que o Cebolinha. O Cebolinha é melhor para jogos com espaços curtos, jogos em que o Flamengo pressiona e o adversário empilha zagueiro ali em frente à área, e o Cebolinha consegue com drible mais curto. O BH não é um jogador de drible curto. O BH é um jogador de dribles mais longos e de piques. Eu acho que, de repente, na Liga Arena ele pode jogar e jogar bem. Alisson Andrade, Luiz Araújo, nunca criticamos. Agora, BH deixar de finalizar para cavar a pênalti, ridículo. Lohan jogou muito bem, preocupado com as lesões. Exatamente isso. É exatamente isso. Eu não sei, eu continuo a achar que ele não... Ele deu uma cavada, mas ele levou a pernada. Mas, enfim. Preocupado com as lesões, já estava falando sobre isso aqui, Alisson. Só para quem está chegando agora, saíram machucados Cebolinha, Cebolinha, Igor Jesus, Gerson e Léo Ortiz. Cebolinha e Igor Jesus com contusões mais graves, Gerson e Léo Ortiz sentindo contusões também, o Gerson uma leve entorse no tornozelo, quão leve a gente só vai saber a partir da representação dele, e o Léo Ortiz sentindo o músculo da perna. Vamos ver o que vai acontecer aí para frente, né? JRB Games, Luiz Araújo decisivo na vitória do Mengão. Total. Luiz Araújo é o craque do jogo, não tem a menor dúvida disso. Ele entrou e mudou o jogo. Ele entrou incendiando. Ele começou a puxar os contra-ataques um atrás do outro, começou a chutar a gol, começou a criar oportunidades, começou a dar combate no meio-campo, mudou o jogo. André Paulista manda um superchat sem texto, obrigado, André. O Jorge Lasperg diz aqui, salve Renato, depois desse jogo, não ficou claro porque a Arrascaeta só interessa ao Cruzeiro, ao Cruz Azul. E o Real Madrid já quer levar Lohan para a primeira janela? Sim, claro, né? O Lohan é uma joia de 17, vai fazer 18 agora, nesse mês, e o Arrascaeta já é um jogador de 28 anos de idade, né? E, é claro, o Lohan é um jogador muito mais reto, muito mais direto, né? Muito mais vertical, como chamam agora, né? O Arrascaeta é um jogador mais de cadenciar a partida. Mas, enfim, achei que sim, que o Lohan foi muito bem no jogo de hoje. Aliás, a má notícia é que parece que haviam representantes do Real Madrid no Maracanã assistindo a partida. E com isso devem ficar ainda mais ansiosos para contratar o Lohan. Só que o Flamengo não pode vender agora não, cara. Se o Flamengo pretende ganhar alguma coisa
esse ano, ele não pode vender o Lohan. Porque ele já fez o primeiro, vai fazer mais 9 jogos sem o Arrascaeta, e ainda tem mais um jogo para pagar lá na frente. Como é que ele vai fazer isso se ele vender o Lohan na janela do meio do ano? E o Real Madrid pode querer comprar e levar agora, porque o Lohan faz 18 anos agora, no meio do ano. Mas o Flamengo não pode vender. O Flamengo não pode vender, a não ser que o Real Madrid chegue aqui e despeje toda a multa do Lohan, que eu confesso a você que eu não sei, mas eu garanto que é astronômica. Isso aí, só se acontecer isso. Né? Olha, Fabielle aqui. A ideia do Flamengo, me parece, já pode ser essa estratégia, claro, nesse cenário de muitos desfalques, meu caro Demir, é pontuar ao máximo e tentar ficar no bolo ali dos times que estão na liderança. Se não for o líder, que seja segundo, terceiro, quarto colocado, mas perto do ponteiro, perto do líder. Acho que essa é a meta. E aí tem que ter inteligência. Por exemplo, domingo, se o Flamengo perder, o Atlético Paranaense pode assumir a liderança do campeonato, superando o Flamengo. Aí depende também do jogo do Botafogo para saber se ele vai ser líder ou não. Mas ele supera o Flamengo. É um jogo em que o Flamengo não pode descartar o empate como um bom resultado. Vai buscar a vitória? Óbvio que sim. Mas o empate fora de casa com o Atlético, nesse cenário, muito desfalcado especialmente, não seria um resultado ruim. Então tem que ter inteligência para administrar também. Entender a torcida que as dificuldades serão muitas. Né? Hoje o Flamengo teve muitos problemas no primeiro tempo. O Grêmio forçou muito o jogo pelo lado esquerdo da defesa, todo improvisado, com a ausência também de Ayrton Lucas, além do Vinha convocado, Ayrton Lucas machucado. O Léo Pereira não é um lateral, teve uma dificuldade inicial que é normal, e o Grêmio, até corretamente, de forma até inteligente, forçou o jogo por ali e deu trabalho. Depois o time conseguiu se acertar melhor, melhorou com a entrada do Luiz Araújo, que deu mais força ofensiva pela direita, chutando, finalizando, muitas boas inversões de jogo. E no segundo tempo o Flamengo poderia ter resolvido o jogo mais cedo. O 2-1 acabou acho que não mostrando a realidade do jogo. Era para um jogo que o Flamengo ganhar por 2 gols. Mas isso pouco importa num contexto como esse. Importante são os 3 pontos. Não dá para ficar esperando atuações de gala com tantos problemas e com 2 lesões no primeiro tempo. Né? O torcedor que não consegue ter isso, desculpa, está no mundo da lua. Está sonhando com algo que é inviável nesse momento. Seria um time vencendo, amassando os adversários. Mesmo com tantas dificuldades. Agora, mais de 13 mil pessoas acompanhando a live. Vamos dando aí o like também para aumentar a nossa audiência. Assim as pessoas vêm aqui participar. É sempre importante você dar o seu like. Estou aqui pedindo like para você também. Ainda vai começar a entrevista do técnico Tite do Flamengo. A gente vai ficar aqui acompanhando para ouvir o Tite daqui a pouco, ver o que ele tem a dizer sobre essa vitória pelo placar de 2-1 sobre o Grêmio. Tá? O Oséias, quem diria Luiz Araújo jogar tão bem? Ele não é um mau jogador, Oséias. Ele é um jogador interessante como opção. Acho que não é um cara para ser o titular absoluto do Flamengo, mas é um bom coadjuvante para entrar em alguns jogos de saída e outros vindo do banco. Um bom jogador que se esforça muito, recompõe e tem a potência do chute, a coragem para chutar. Né? Isso é muito importante. O Flamengo chuta muito pouco de média distância. Luiz Araújo tem essa conversa não. O Wesley fez um jogo razoável. Acho que ele errou na jogada que originou o escanteio que proporcionou ao Grêmio o seu gol, é uma bola que ele poderia ter interceptado, não interceptou, aí cercou, cedeu o escanteio e aí acabou surgindo o gol do Edenilson. O Wesley Jaqueline, e esse apito hoje, se esse cara for árbitro, sou astronauta. Não acho que ele tenha cometido nenhum tipo de erro grave, não. Inclusive, acho que não foi pênalti no Bruno Henrique, acho que o Bruno Henrique perdeu, foi uma grande chance de finalizar. O Kahneman, a perna do Kahneman fica entre as 2 pernas do Bruno Henrique, mas não acho que ele tenha derrubado o jogador do Flamengo. Ele deu foi um salto escandaloso, né? Enfim, deu um salto escandaloso, a arbitragem embarcou na onda, deu o pênalti, o VAR corretamente chamou, e aí o Luiz Flávio examinou a imagem, viu que tinha cometido um erro e voltou atrás, na minha opinião, acertou. O Edmilson Rubo, que é membro do canal, o cara tem chance de chutar para o gol, mas prefere se jogar teatralmente no chão, numa clara simulação. Ficou com medo de fazer o gol? Ele pergunta, está falando do Bruno Henrique, eu também concordo. Bruno Henrique está sendo um a menos, fala o Wesley Brito. Jogou mal, realmente. O Lohan jogou muita bola. Deu mole, poderia ter finalizado. É um jogador de técnica e muita força. No segundo tempo, quando o Grêmio se mandou para o ataque, deixou muitos espaços, ele foi trabalhar pelo lado direito, puxou várias jogadas de transição, contra-ataque, com velocidade, mas o acabamento foi ruim. O Flamengo poderia ter aproveitado melhor essas situações criadas a partir da participação do Lohan. E o Pedro não fez o gol, mas jogou muito bem. Perdeu até um gol ali, uma bola que sobrou para ele na pequena área, mas fez uma ótima partida, deu espaços para os 2 gols, né? O segundo, passe preciso, muita visão, um jogador muito lúcido, está jogando muita bola também o Pedro. Adriano Fernandes, sei que é muito ruim, contusões, parece que elas hoje ajudaram o Flamengo.
Elas ajudaram, porque o Luiz Araújo entrou, mas também não podemos ignorar que o Tite poderia ter colocado no meio campo no lugar do Igor Jesus, né? O Vitor Hugo, o Everton Cardoso, mas não, ele foi lá, Everton Araújo, aliás, né? Mas não, ele foi lá e colocou um jogador de ataque e mudou o posicionamento do Gerson. Então acho que tem também aí a participação, a postura, a maneira como o próprio técnico do Flamengo agiu diante de uma situação de mais uma necessidade de alteração ainda no primeiro tempo. Felipe Alves elogiando aqui o time do Flamengo, acho que foi envolvente, mesmo não propôs no jogo, quando golpeou foi fatal. Você me fez ter uma baixa expectativa para hoje, mas foi lindo. Eu sempre vou dizer que não dá para criar grande expectativa para os jogos com tanto desfalque, não sou louco. E também o primeiro tempo não foi bom, depois melhorou. Eu acho que o time jogou muito bem também, porque o Grêmio acabou oferecendo ao Flamengo essa condição. Ficou com a bola no ataque, dando muito espaço, e o Flamengo aproveitou esse espaço para criar várias situações. Só não foi bem, repito, no desfecho das jogadas. Renan Portela, Neymar está acabando de jogar no Flamengo? Ele pergunta. Se vier, vou ter que trabalhar bastante para separar a pessoa questionável do jogador, porque vou torcer por representar o meu clube. É tipo separar a obra do artista. Cara, eu vejo isso como uma espécie de uma cavada. Se não for para agora, é mirando alguma coisa lá na frente. Meio gratuito ele aparecer, camisa do Flamengo. Lembrando, a situação do Neymar é a seguinte: ele tem contrato em vigor lá com o Al Hilal, mas ele praticamente não jogou, ele sofreu uma lesão grave. Essa lesão foi para a seleção brasileira. Antes, até o técnico Jorge Jesus havia dito que não era para ele viajar com a seleção, que ele tinha um probleminha físico lá e tal. Ele foi, viajou, jogou e acabou se machucando gravemente, né? Teve essa infelicidade. Não sabemos como é que vai ser a relação dele com os caras lá, por quanto tempo. Vai ficar na Arábia Saudita, pode rescindir o contrato. A priori é difícil a rescisão. Os caras investiram pesado nele e vão querer o retorno de imagem, até porque essa bolha do futebol saudita, ela tem objetivos, o sport washing, né? Geopolíticos, digamos assim. Não é puramente uma situação de futebol, toda essa turma que está por lá. Então, diante disso, o que eu imagino? Ele pode estar plantando alguma coisa para ter um caminho para o Flamengo para o momento que ele quiser voltar ao Brasil. Que não sabemos quando vai ser. O Felipe Alves dizendo que o juiz deixou o jogo correr, no estilo Premier League. O que você achou? Luiz Araújo, eu também achei que ele deixou correr, não marcou tantas faltas, assim, em várias situações. Não achei a arbitragem ruim, não. Dentro do padrão aqui do Brasil, já vi muito pior. Luiz Araújo muito bem, Lohan puxando o time para o ataque, e ele fala que vamos Mengão, pelo jeito só sobrou o Léo Ortiz de volante. Exatamente, mas não tinha muita opção, né? Mas o Alan talvez volte daqui a 2 jogos, vamos ver se ele vai ter condições de reaparecer na equipe em breve, né? A situação é bem delicada, com tantos problemas aí. Bom, galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Falando aí dos desfalques do Flamengo, piorou, né? Aumentou a lista de desfalques porque Cebolinha e Igor Jesus tá fora contra o Atlético Paranaense. E para completar, Léo Ortiz e Gerson saíram sentindo também. Tá difícil. Mas 2-1 tá de bom tamanho. No início, acho que o Tite inventou porque ele poderia já ter colocado o Léo Ortiz e ter colocado o Gerson. Mas na verdade o que acontece é o seguinte. O Tite, ele é muito conservador. Acho que essa é a palavra, conservador. Porque se ele arrisca um pouco mais, ele coloca o Igor Jesus como primeiro volante e colocava o Gerson como segundo volante. Pode observar que quando ele fez esse esquema, que ele colocou o Luiz Araújo na ponta, trouxe o Gerson para o meio e recuou o Léo Ortiz, que estava sendo o segundo, o Léo Ortiz estava sendo o segundo volante. Quando ele recua o Léo Ortiz para primeiro volante, para jogar próximo do zagueiro, ajudar na saída de bola, coloca o Gerson para o meio, coloca o Luiz Araújo na ponta, pode ver que o Flamengo parou de sofrer. Aí sim o Flamengo começou a jogar, ou seja, ele corrigiu. O time estava quebrado, estava engessado, não sabia o que fazer. Os jogadores não sabiam o que fazer. O Igor Jesus não sabia o que fazer, que estava como primeiro, na verdade era o Léo Ortiz estar no lugar dele e ele no lugar do Léo Ortiz. O Léo Ortiz estava perdido no meio campo, porque não é a função dele. Ele não é meio campista, estava perdido também. Enfim, quando vem as lesões que ele corrige, que ele faz a substituição e corrige, aí sim ele acertou. Galera, o vídeo foi esse. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Forte abraço, fui.